Oi! Toda obra tem uma história, né? É isso aí, e hoje a gente vai contar pra vocês como foi a transformação na área externa da casa da Stephanie. A senhorita Stephanie, a nossa amiga, já tem muitos anos e tem um tempo que ela tá morando sozinha nessa casa e ela convidou a gente pra fazer uma super transformação na área externa da casa dela. Então, vai começar mais um na obra pra vocês, vai ter piscina de caixa d'água, a gente vai reutilizar muitos materiais, eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com essa transformação, porque o que tá faltando pra essa transformação é o orçamento, dinheiro, mas a gente tem os materiais e tem muita boa vontade e amor, então vocês vão ver como que vai ficar esse antes e depois. Eu sou a Stephanie, tenho 22 anos e sou formada em estética e cosmética. A minha casa também é onde eu trabalho, então a minha clínica fica aqui. Como eu recebo os clientes e a primeira coisa que eles veem ao entrarem na casa é a área externa, ter ela transformada, ter ela com outro aspecto vai impactar os clientes desde a entrada. Além de receber os clientes e disso fazer uma grande diferença, tem também a questão de eu conseguir aproveitar essa área não só para guardar um carro ou a minha moto, mas para aproveitar esse ambiente com os meus amigos. Eu amo receber os meus amigos aqui em casa e ter esse ambiente para aproveitar e dividir um tempo com eles vai ser ótimo. Então bora! E o primeiro passo a gente vai começar limpando o ambiente e já vamos aproveitar e tirar todas as medidas pra gente fazer um projeto. Já foi aproveitando para separar todos os materiais, porque como a gente disse, a Stephanie tinha muitos materiais. Um deles era o pallet que a gente vai usar para fazer a caixa d'água. Então a gente separou a quantidade que a gente ia precisar e deixamos tudo no esquema pra gente voltar no dia seguinte e começar literalmente a colocar a mão na massa. A gente vai montar a piscina de caixa d'água e o deck nessas paredes, então por isso que a gente resolveu pintar essas paredes antes, que foi com rosa secreto da Souvenir, que foi uma das tintas que sobrou da última obra que a gente fez. Então se você não assistiu, assista esse na obra que tá assim incrível, que foi a transformação de um quarto. E vocês vão ver que nessa obra a gente vai reaproveitar muita coisa. E agora sim chegou a parte bruta desse projeto. Então eu coloquei minha roupinha da academia, né, porque tava um sol de matar, e eu fui na garra e na coragem, porque gente, desmontar pallet não é fácil. E uma dica que eu dou para quem quiser desmontar pallet é essa daqui. Você pega o pallet e fica batendo nele, na verdade você fica batendo nas quinas dele, porque isso vai fazer com que os pregos eles fiquem frouxos, e aí sim você consegue remover todas as madeiras do pallet. Isso aí vai facilitar muito você remover todas as madeiras. Senão você pode correr o risco de rachar todas as suas madeiras, então aquele trabalhão que você tá tendo para desmontar o pallet não adianta de muita coisa porque as madeiras vão estar rachadas, então precisamos das madeiras intactas para esse deck. Eu queria transformar a casa desde que eu passei a mudar sozinha, porque aí a casa podia ter exatamente aquilo que eu gostava, eu não precisava depender de agradar todo mundo que morava junto comigo. Faz mais ou menos 1 ano e 4 meses que eu convidei a Júlia e o Gui para fazerem uma obra aqui, e desde esse tempo que tá ali no meu coração essa vontade, esse desejo de mudar, de dar uma outra cara, um outro aspecto para esse ambiente, e agora eu vou conseguir fazer isso. Stephanie, qual o orçamento para essa reforma? O orçamento era para ser R$0, entendeu? Ou o mais baixo possível. E aí eu fiquei pensando o que eu podia ir fazendo para dar uma outra cara para esse ambiente. E aí eu consegui juntar os pallets, eu ganhei uma caixa d'água, aí eu ganhei uma rede também que ficou lá na área externa. Fui ganhando algumas coisinhas e fui guardando para posteriormente fazer alguma coisa. O que eu mais quero fazer é ter uma parede diferente, uma pintura orgânica que eu fico aqui no Pinterest, no Instagram, tudo fuçando pra ver alguma coisa que eu goste. E uma coisa que eu queria muito era pintar o portão. Eu queria muito, muito, muito pintar o portão. E além disso, eu queria muito que a gente conseguisse fazer algum trabalho com a madeira, o deck, pra aproveitar a caixa d'água, enfim, pra otimizar tudo que a gente tem aqui. Bom, gente, pra nós criar essa piscina de caixa d'água, confesso que foi entre sol e chuva. A todo momento começava uma chuva ali, nós tinha que parar, correr contra o tempo, mas no final sempre dá certo, né? Estrutura pronta, agora a gente vai começar a revestir o deck com todas as madeiras que a gente desmontou os pallets. Então
Então eu fui tentando escolher as melhores madeiras, as mesmas espessuras, dos mesmos tamanhos, para que o deck ficasse o mais perfeito possível, já que estamos reaproveitando essas madeiras e geralmente tem madeira torta por meio, mas eu fui escolhendo as melhores. Então a gente já sabia que a proposta desse deck era ficar um deck mais rústico mesmo, afinal a gente estava reaproveitando as madeiras, né? Então é muito diferente do que você fazer um deck com madeira nova, comprada, é outro esquema, gente. Então a nossa realidade ali era fazer o melhor com o que a gente tinha das madeiras reaproveitadas de pallet. Então tem espessura diferente, tem umas tortas, mas o Gui arrasou, sinceramente. Então, gente, eu fui medindo uma por uma, cortando, pregando e levando o deck pronto. Isso vai facilitar muito a nossa vida depois. E depois da primeira parte do deck pronto, a gente começou a criar a continuação da parte de baixo. E a parte de baixo deu uma continuidade ali, coloquei as travessas e preguei a madeira do mesmo jeito que eu fiz com o deck. E, gente, vocês viram que no início do vídeo tinha um buraco ali no canto do relógio de água da Stephanie, porque ali passava um registro que ela não podia fechar esse buraco por conta desse registro. Então, nesse deck que a gente tava fazendo aí na parte de baixo, a gente fez um deck separado para só encaixar ali, e quando ela precisar usar, mexer nesse registro, ela tira essa parte que fica solta aí, e ficou bem legal porque parece que não tem nada ali, parece que é uma coisa só, mas sim tem um encaixe ali que ela consegue tirar e depois mexer com o registro, né? E a gente não vai detalhar muito nesse vídeo aqui como fazer uma piscina de caixa d'água, o deck, porque a gente vai fazer um vídeo separado ensinando tudo pra vocês. Então se liga que semana que vem esse vídeo tá aqui no ar. Então depois que o deck ficou pronto, chegou a minha hora de começar a trabalhar nesta obra e colocar a mão na massa também, porque afinal eu só tava ajudando ali, né? Então eu comecei a lixar, a gente lixou com lixadeira, a lixa mais grossa que tinha pra madeira, eu lixei bastante, até porque esses pallets não estavam super novinhos, então a lixa dá uma renovada na madeira, tira aquela primeira camada mais suja e grossa ali que fica, e depois a gente só invernizou. Muito importante, gente, fazer a lixação certa para não entrar strep na bunda, já que estamos já que a gente vai sentar, já que estamos usando madeira reaproveitada. Enfim, aí depois a gente lixou, passou o verniz, eu dei de 2 a 3 mãos de verniz náutico. É muito importante usar um bom verniz, um verniz que vai proteger a sua madeira, criar uma película para ela ficar ali intacta, e obviamente que a madeira existe ali uma manutenção, então ao longo dos meses e dos anos aí a Stephanie vai ter que continuar dando essas camadinhas de verniz para que esse deck continue perfeito e maravilhoso debaixo de chuva e sol. E, gente, a partir de agora a Stephanie não vai mais fazer parte dessa obra. Ela viu o necessário que ela precisava ver. A partir de agora ela foi para casa da tia dela e a gente vai tacar-lhe a mão na massa aqui para terminar esse projeto. Então ela estava muito ansiosa para ver o resultado pronto. E um dos maiores desejos para essa obra da Stephanie, ela contou pra gente que era pintar o portão. O portão tava bem enferrujado e bem feinho também, e como ali ela recebe cliente, né, a porta de entrada da clínica dela, a gente falou: Stephanie, a gente pinta pra você. Tinha um compressor ali na casa dela que a gente conseguiu usar pra facilitar a nossa vida, então o Gui falou assim: eu vou fazer e vou pintar esse portão. A cor que ela escolheu pra pintar o portão dela foi preto, e aí a gente aproveitou pra pintar o portão, as portas e a janela, e adeus ferrugem. Antes disso a gente tratou toda a ferrugem também e tal, mas agora não vai ter mais portão feio. E depois que a gente pintou todo o portão, as portas, a janela, a gente precisa pintar a parede agora que tava todos esses elementos, né, gente? Que é a fachada da casa da Stephanie. A gente não queria pintar da mesma cor do rosa que a gente pintou os muros, então a fachada a gente pegou a tinta que a gente pintou aqui em casa, que é um tom de azulzinho, pastel, que vai ficar bem legal. Eu gosto de cores vivas, mas que elas sejam num tom pastel. Mas em particular, as cores puxadas pro salmão, pro rosa mais bebê, pra essa questão de rosa mais queimado, elas me agradam muito. A gente juntou várias referências que ela tinha mandado pra gente e a gente foi juntando os desenhos, procurando muitas referências e também olhando as tintas que a gente tinha aqui no estoque, né? A gente tinha algumas tintas de latinhas bem pequenas ali, eu fui juntando as que tinham a ver com a personalidade dela, que tava dentro da paleta de cores, e por incrível que pareça, tinha muita tinta
dentro da paleta de cores da Clínica, da Stephanie, da Space Beauty. Foi muito legal ver que a gente conseguiu, ainda assim, colocar a personalidade dela naquela parede, naquele cantinho, e eu tinha certeza que ela ia amar, porque realmente fez muita diferença essa pintura orgânica, deu muita personalidade. E, gente, para dar uma incrementada aí, separar esse cantinho do churrasco, da piscina, um lugar para relaxar mesmo, a gente decidiu fazer o quê? Comprar alguns tijolinhos de obra mesmo, igual a gente fez aqui em casa. Então, o que eu tive que fazer? A gente criou esse caminho e eu fui cortando os tijolos para ele se encaixar certinho. E para colar esses tijolinhos no chão, eu usei PU. E eu usei PU porque ele é um adesivo colante, ele é para multiuso, tem para vidro também, tem outros tipos de PU, mas eu usei o multiuso, que ele serve para fazer qualquer tipo de coisa e ele é bem resistente. E, gente, ali no finalzinho, onde eu tava terminando de colar o último tijolo, eu deixei um vão de 2 centímetros mais ou menos, para quando a água chover, qualquer coisa que ela fizer ali, essa água escorra e vai para fora da casa dela e não fique empoçando ali esse cantinho. Choveu muito esses dias e a gente pôde ver que deu muito certo tudo que a gente fez ali, ainda bem. Então o próximo passo foi a gente encher esse espaço de brita. A gente queria colocar algumas pedrinhas, pedrisco, porém como o orçamento estava baixo, a gente quis ressignificar a brita, que é aquele tipo de pedra que usa para fazer cimento, que é bem usada na área da construção. Ela é um pouco mais barata, mas ela também pode ser linda, ela também pode ter um super potencial para você colocar ela para decorar a sua casa também, e não só para fazer o seu cimento ficar ali escondidinha. Então a gente quis apostar na brita e olha, eu gostei muito. Eu amei. Nesse meio tempo eu fui lavando as pedrinhas, colocando elas lá no lugar, e a Júlia foi pintando esse resto de chão que ficou ali da garagem, porque a Stephanie queria pintar também e dar uma incrementada aí no ambiente, né, gente? Já que estamos fazendo, por que não deixar completo, né? E ela tinha uma tinta que ela já tinha pintado o contrapiso da calçada dela, que era uma tinta cinza, e ela comprou uma tinta parecida com esse tom que ela queria usar ali também, e a gente só pintou aquela outra parte pra não ficar no contrapiso direto e dar aquela outra cara, né? A pintura sempre dá uma outra cara e é uma solução muito mais barata. Que eu quero muito esse cantinho pronto e quero muito um cantinho do churrasco ali pra eu reunir meus amigos. Pera, mas eu não tenho churrasqueira. Mas eu tenho ela salva no meu favorito do Mercado Livre. E eu vou comprar pra reunir todo mundo depois que isso tudo estiver pronto, hein? Isso não é uma publicidade, mas podia ser. Mercado Livre, se você quiser... Aliás, se você quiser não. Note os meus amigos, por favor. Que eles são maravilhosos. Você tá perdendo, hein? E agora sim, vamos dar os toques finais pra gente entregar essa obra pra Stephanie. Degrauzinho. 1, 2, 3 e... Tadã! Gostou? A churrasqueira é minha? É. A churrasqueira é sua. Vocês arrasaram. Nossa, uma água que eu vou infartar daqui a pouco. Vou desmaiar. Vou desmaiar. Acabamos! O primeiro sentimento que eu tive foi gratidão ao Senhor por me proporcionar viver essa experiência, ainda mais sendo com os meus amigos. E depois, felicidade, muita felicidade, eu tava muito feliz. É um pouco difícil de falar o que eu mais gostei, mas eu acredito que a união do deck com a pintura, assim, tipo, a continuação do deck, começando a pintura, foi que aqueceu meu coração.
E no fim deu tudo certo, né? A gente gastou apenas com o essencial mesmo, aquilo que não tinha como não comprar, porque graças a Deus a gente tinha todos os materiais e tudo se encaixou e saiu isso aí que vocês estão vendo. Eles têm um jeito particular de fazer as coisas com amor e com dedicação que fez a obra ficar ainda mais bonita do que se eu tivesse feito, por exemplo. Eu acho que o que mais vai mudar do ambiente que estava antes pro ambiente de agora é o impacto que todas as pessoas que entrarem vão ter, além dos meus clientes, né? Como vocês sabem, eu atendo aqui em casa, então quando os clientes chegarem, eles vão ter já uma outra visão do ambiente e eu vou poder receber as pessoas com ainda mais alegria, porque eu tenho um ambiente maravilhoso.